Começando o primeiro vlog desse ano e eu já tô aqui na cozinha, vou esquentar um leite pra poder tomar meu café e eu vou conversando e falando com vocês. Conversando e falando não, né, gente? Conversando, já passando aqui minhas coisas e fazendo minhas coisas, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Estamos numa rotina um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, porque janeiro é um mês que eu trabalho em outro local. E... calma aí, só um segundo. E aí, nesse lugar onde eu trabalho, ele fica em outra cidade. Então, não sei se vocês já viram aqui em algum vlog, eu vou pro hospital em Bertioga, lá na Riviera de São Lourenço. E aí, é um pronto atendimento e eu faço plantões lá. E aí, janeiro é um mês corridinho, porque eu tenho que ir, fico lá alguns dias, depois eu volto. Então, a organização aqui, foco é mais no trabalho do que, né, em outra coisa. E aí, a gente fica muito tempo fora de casa, enfim, ano começando, os estudos, né, meu Deus do céu. E aí hoje é o dia que eu tirei para poder planejar e organizar tudo. Entrar nas plataformas de estudo, tudo direitinho, ver o que eu fiz ano passado, ver o que eu, né, quais são as orientações para esse próximo ano. E aí vou levar vocês comigo nesse dia hoje, que vai ser um dia mais de organização e planejamento e as minhas metas para 2025. Afinal de contas, janeiro é o mês oficial, mundial, universal dos planejamentos e das metas e de todo mundo, né, fazer ali suas escolhas e tudo mais. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente se empolga, né, faz um monte de meta e põe uns objetivos assim muito loucos, uns sonhos inalcançáveis e aí a gente fica um pouco frustrado no final do ano. Então, para isso não acontecer, hoje eu já tirei o dia para fazer isso. E aí, vou falando com vocês enquanto eu vou me organizando aqui no meu dia. Tô aqui preparando nosso cafezinho da tarde e vou falando com vocês. O leite ferveu. Eu ia falar que eu tinha que ficar de olho no leite, porque eu ia esquecer o leite. E leite é assim, né, gente? Você acabou de olhar o leite, o bichinho vai lá e ferve só quando você vira. É a vida, gente, é a vida. E aí esquentei um leitinho. Peguei um bolo, que a gente comprou um bolo de uma amiga. Ela é nossa vizinha aqui de baixo. Lá de cima, na verdade, né? E aí, ela fez um bolo de chocolate, tipo um prestígio, sabe? Só que um bolo muito grande, aí a gente acabou congelando pra poder comer e não estragar o bolo, né? E aí, agora no cafezinho, a gente vai comer nosso bolinho com um café com leite derramado. Que não adianta chorar, já derramou. E aí, vamos fazer o nosso planejamento. Não sei como é que é aí pra vocês, mas aqui em casa a gente gosta de planejar algumas coisas juntos, né? Afinal de contas, algumas metas, elas são importantes que a gente tenha uma noção de quem envolve, né? Então, assim, eu tenho meu planejamento de estudo, o Leandro tem os planejamentos deles de estudo, de trabalho. E aí, é importante que quando a gente trace uma meta, a gente tem um objetivo para chegar lá no final do ano, a gente tenha um acordo, que a gente tenha um planejamento conjunto. Por quê? Não adianta eu falar assim, eu tenho meu planejamento de ir à academia 3 vezes na semana. Só que o dia que eu vou tá no horário de um compromisso dele, ou que, né, assim, a gente não se conversou e isso atrapalha a nossa rotina. Então, é importante que quando a gente for traçar alguns objetivos para o nosso ano, quando a gente vai desmembrar esses objetivos em metas e as metas em tarefas, a gente precisa conversar, né, com quem tá ao nosso redor, com quem tá com a gente na nossa caminhada, porque senão não adianta você falar assim, eu vou estudar. Beleza, mas você tem suas obrigações, né, pra quem aí mora com os pais ou pra quem mora sozinho. Então, assim, a gente tem roupa pra lavar, a gente tem louça pra lavar, a gente tem cachorro pra cuidar, tem casa pra arrumar. Então, assim, algumas coisas elas têm que ser conversadas para que a gente consiga fazer as nossas tarefas sem prejudicar o todo também, a família, né, os nossos amigos, quem está convivendo com a gente. Então, vamos sentar aqui e vamos fazer os nossos planejamentos. Eu vou mais focada, né, nos estudos, enfim, e aí ele vai lá fazer os planejamentos dele para 2025 em relação a trabalho e tudo mais. Mas é importante vocês pensarem nisso. Quando vocês forem fazer as suas metas e os seus planejamentos para o ano, comunique, partilhe isso com a sua família ou com as pessoas com quem você divide a sua vida, porque senão fica muito difícil de depois você conseguir manter aquele seu planejamento, porque simplesmente você não comunicou e não ajustou as agendas. E aí, né, enfim, vai dar errado, gente, não tem como. Você vai ter que, né, se remanejar depois, é muito melhor do que você já planejar isso antecipadamente. E aí,
Agora eu vou aqui colocar meu cafezinho pra tomar. E esse aqui vai ser o nosso cafezinho da tarde, nosso bolinho maravilhoso e o nosso cafezinho com leite. Agora sim, a gente pode ir. Bem-vindos ao meu escritório. Esse é o meu escritório provisório, afinal de contas ainda não comprei uma escrivaninha. E aí, gente, olha quem tá ali no cantinho, dormindo, numa vida boa. Já imprimi algumas coisas que eu vou precisar pra anotar, enfim, agora bora começar. Bom, gente, imprimi aqui algumas coisas que eu vou precisar, mas esse ano eu vou fazer uma coisa diferente do que todos os anos. Eu sou a louca do papel. Dá pra perceber. Mas eu amo agenda, eu amo planner. Só que eu tenho usado cada vez menos e esse ano eu resolvi me desafiar e migrar tudo pro digital. Tudo em parte, né? Porque algumas coisinhas eu ainda vou precisar colocar à mão ali, né? Principalmente na hora de sentar e planejar. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de escrever, eu gosto de ter ali, né? Tudo rascunhado para depois ir colocando no meu calendário e tudo mais, e bonitinho as minhas tarefas diárias. Então, uma mudança grande para mim é que esse ano não vou fazer planner de papel, e aí eu só vou seguir mesmo alguns modelos de organização. Então, assim, aí eu já até imprimi aqui as minhas folhinhas para poder fazer, mas o grosso vai ser tudo no digital. E acho que daqui pra frente a tendência é essa mesmo, né? A gente fazer as coisas no papel porque a gente gosta, porque a gente tem prazer no papel, né? Aquela coisa toda, os planners bonitinhos e tal. Mas pra mim isso não tava mais sendo funcional. Então, assim, era um dinheiro que eu não gastava e que eu investia e que no final do ano eu olhava pro planner e falava assim, caramba, quase não usei, né? Porque eu usava outras plataformas para poder gerir a minha organização de tempo. Então, esse ano vai ser tudo no digital. Depois, se vocês quiserem saber o que eu tô usando, pode perguntar aqui embaixo. Ou se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, como que eu tô fazendo, eu faço também, não tem problema. Mas, primeira coisa é meu objetivo. E assim, é importante que a gente tenha uma noção do que é um sonho e o que é um objetivo. Um sonho é uma coisa assim, tipo unicórnios, assim, sabe? Sonho é uma coisa muito grande, sonho é uma coisa assim, sabe? Que, por exemplo, uma coisa que todo mundo que tá estudando, né? Ai, meu sonho é passar na faculdade. Não, gente, seu objetivo é passar na faculdade, porque você um dia quer ser um profissional médico, engenheiro, dentista, advogado, enfim. Esse é o seu objetivo, isso não é um sonho, porque isso é uma coisa, se você com planejamento, organização e tudo mais, você consegue alcançar. Agora, sonho é nesse momento da minha vida pensar, o meu sonho é ter 2 filhos, eu quero ter gêmeos, eu quero fazer uma viagem de volta ao mundo, eu quero ir conhecer, né, assim, fazer algumas coisas diferentes. Isso é sonho, por quê? Porque neste momento, isso é inviável. Eu tenho como conseguir, né, assim, nesse momento, né, falar assim, eu vou ter um filho agora. Não, gente, não faz nem sentido no momento da minha vida que eu tô agora. Então, isso é um sonho, eu tenho esse sonho, mas eu preciso alcançar muitas outras coisas antes de querer realizar esse sonho. E conforme eu vou realizando alguns objetivos ao longo da vida, esse meu sonho, que é muito inalcançável nesse momento, ele vai se tornando uma coisa mais palpável, mais perto, mais próxima, né? Então, quando você fala assim, meu sonho é passar na residência médica. Não, esse é o meu objetivo. Por quê? Meu objetivo, eu traço algumas metas e sigo aquelas metas e meu planejamento para alcançar aquele objetivo. E aí sim, meu sonho é ser uma otorrino, renomada na minha área, ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, assim, esse é o meu sonho. Mas antes de realizar esse sonho, eu tenho que realizar alguns objetivos. E um deles é passar na residência médica, terminar a minha residência médica. E depois da minha residência, enfim. Então, algumas coisas não vão dando certo também, quando eu vejo que as pessoas ficam muito frustradas em relação aos planejamentos do começo do ano, né, janeiro e tal, é porque a gente simplesmente não diferencia, não dá nome e não categoriza as coisas nas caixinhas onde elas devem estar. Eu vou ficar frustrada em dezembro porque eu não tenho filhos gêmeos e eu quero gêmeos, gente. Eu quero gêmeos e eu quero um menino e uma menina. Dezembro, eu vou ficar frustrada porque eu não tenho meus gêmeos? Não, porque não faz o menor sentido no momento da vida que eu estou. O ideal é que a gente tenha isso muito claro na nossa mente, pra gente também não ficar frustrado por não fazer algumas coisas, não atingir alguns sonhos,
que nesse momento não fazem o menor sentido, né? E que a gente precisa alcançar muitas coisas para chegar naquele sonho. E outra coisa que é importante também a gente diferenciar é objetivo de meta. Objetivo é a sua residência, a sua aprovação na residência no final do ano. Beleza. Mas a sua meta é quantas questões, né, ali eu vou ter feito até no meio do ano. Quanto de aula, né, vou assistir, vou fazer todas as aulas, vou assistir todas as aulas, não vou, né, porque tem gente que não assiste todas, né, então por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, assim, vou fazer X questões por semana para no total eu ter feito, sei lá, 1.397.000 questões. Isso é uma meta. Então, eu coloquei, né, um objetivo. Eu quero fazer 1.000 questões até julho. Beleza. Quantas questões eu tenho que fazer por semana para chegar até 1.000 questões em julho? Entende? Então, meta são as minhas 1.000 questões em julho. Meta é perder 10 quilos em um ano. Tá, o que eu vou fazer para poder realizar esses 10 quilos em um ano? Beleza. Agora sim a gente consegue pensar em tarefas que eu vou subdividir, então, né, aquele montante da minha meta para conseguir tornar ela mais palpável. E metas, a gente também tem que pensar que são coisas que a gente tem que mensurar, né? Elas têm que ter um prazo, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser realistas. E o que eu vejo muita gente frustrada é porque a gente começa a fazer algumas metas que são irreais, não tem condição. Eu trabalho, então assim, eu tenho que me organizar para conseguir fazer, né, e ter uma meta que eu não fique frustrada porque eu não tô conseguindo colocar. Adianta eu falar assim, vou na academia 7 dias na semana, essa vai ser a minha meta, ir todos os dias pra academia? Inviável, gente, eu não vou. Ok, o que pra mim seria uma meta, então, razoável, né? Realista. Seria, ok, eu consigo ir 3 vezes na semana? Beleza, consigo ir 3 vezes na semana. Então, minha meta vai ser ir 3 vezes na semana na academia até o final do ano. E aí eu vou ter ido X vezes, vou ter feito X vezes atividade física no ano. Então, se eu penso no macro, eu me assusto. Mas aí eu divido em tarefas menores que fazem sentido com a minha rotina e aí eu consigo e aí eu não fico tão frustrada. Enfim, só um papo assim, né, já, porque eu acho que isso faz muita diferença na hora de você colocar suas metas no papel, né? E é o que eu vou fazer aqui agora. Já imprimi o que eu precisava aqui. E agora vou entrar na plataforma do MED Grupo, porque todo ano, para quem é aluno do MED Curso, do MED ou do MED Master, que é o meu caso, a gente tem um acompanhamento e uma explicação. Então, assim, toda vez que você entra no curso, você não entra e fala assim, meu Deus, agora eu vou ter que me organizar aqui. Não, não é assim. A gente tem alguns vídeos explicando pra gente o que é importante a gente fazer, quais são os passo a passos, o que tem dentro da plataforma, como se organizar na rotina de estudo, principalmente para quem está fazendo internato ainda. E eles também têm uma parte explicando sobre a rotina do MED Master. E se você não sabe o que é MED Master, é assim, você que já foi aluno do ciclo do MED Curso e do MED, depois você tem direito a acessar esse pacote, que é um programa para quem já é ex-aluno e que ou já fez a residência e está querendo trocar, ou que não passou de primeira e está tentando novamente, ou para quem simplesmente quer dar uma reestudada num tema que acha importante. Então é um pacote que você assina mensal. É um plano mensal de aulas, então assim, você pode cancelar a qualquer momento e dentro desse plano você tem acesso ao MED Curso, ao MED e tudo que envolve o ecossistema do MED Grupo. Então a gente tem acesso a todo o banco de questões, o MED Smart com todas as provas, prova na íntegra, ele monta, né, a prova pra gente. Tem acesso às mentorias semanais, a gente também vai ter acesso ao MED Planner, que eu tô super ansiosa para sair. A gente também tem acesso ao MED Robot, então tudo que envolve, tudo que todo aluno do MED Curso e MED tem, a gente também tem. A diferença é essa que você pode
assinar ali, né? Eu quero só um mês para poder rever alguns conteúdos de, sei lá, pediatria, alguma coisa assim. Você pode, paga ali a sua mensalidade, o mês ali, e usa a plataforma para fazer o seu estudo naquele mês. Eu, como vou fazer esse ano, então vou seguir até o final do ano, mas para você não ficar tão perdido, porque você tem acesso às duas plataformas, o MED Curso e o MED. Então, eu tenho acesso, posso fazer os dois juntos, inclusive, se eu quiser. Só que eu já fiz isso. Então, é bom que a gente tenha um direcionamento de o que fazer, como fazer, enfim, é isso que eu vou fazer agora. Vou entrar na plataforma e aí vou organizar a plataforma também para já começar esse ano com tudo. Então, bora! Ó, como eu já concluí o meu curso, então, e vou entrar num novo ciclo, aparece aqui, ó, que eu já completei o meu curso, mas aí eu vou vir aqui embaixo, nesse ícone, e vou trocar. Então, agora eu vou para MED Curso e MED 2025, tá vendo? Todos os cursos que eu já fiz estão aqui embaixo, e aí eu tenho acesso aqui à plataforma desse ano. Então, eu vou escolher aqui a do MED. E aí eu já entro aqui, né, em todo o perfil aqui, tudo bonitinho. Esses andamentos aqui são prévios, então assim, o ideal, eu gosto de resetar, tá? Eu reseto isso aqui, mas depois eu vou organizar com vocês. E aí eu vou vir aqui em mentoria e vou em reuniões e vou aqui, ó, estratégia do MED Master. E aí eu vou assistir a aula, a mentoria, para poder entender como é que eu vou me organizar esse ano. Então, bora lá. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Gente, que mentoria foi essa? Tô aqui até meio bobada. Por quê? Nossa, ele falou muita coisa, gente. Anotei aqui no meu caderninho, ó. Tudo isso aqui. Foi tudo da mentoria. E, assim, muita coisa até do que eu já tinha comentado com vocês, sabe? Assim, de a gente ser realista nos nossos objetivos, nas nossas tarefas, nas nossas metas, no que a gente quer fazer, no que a gente se propõe. Mas também muito legal, assim, que, pra quem não sabe, quem faz a mentoria com a gente é o Rodrigo, um dos professores, o professor de cirurgia. E assim, ele sempre é bem direto e dá um chacoalhão assim na gente, sabe? Mas foi interessante, foi legal, porque ele falou, eu quero começar resgatando vocês. Porque pra quem tá fazendo o MED Master, só faz o MED Master quem não passou na prova, né? Não, só não, né? A maioria das pessoas. Você pode, não quero mais fazer psiquiatria, quero trocar e quer fazer alguma outra coisa. Pode, mas é menor, né? A proporção de pessoas. Então, assim, a gente vem de um desgaste emocional muito recente, né, que a gente estudou pra caramba, fez uma prova, ficou na expectativa de passar e não passou. Então a gente fica com aquela ideia, né, de meu Deus, deu tudo errado na minha vida, e agora, o que eu faço? Acabou meu mundo. E ele dá esse chacoalhão, assim, carinhoso, né, pra lembrar de tudo que a gente já fez. E assim, ele falou, olha, não quero ninguém falando que vai voltar e vai fazer de novo. Você vai continuar de onde você já tava. Então, assim, todo o conhecimento que a gente já adquiriu nesse período, a gente vai utilizar agora. Então a gente já parte daqui, né, do meio do caminho. Diferente de quem tá começando agora. E a gente tem que valorizar isso também. A gente esquece isso nesse processo que a gente não passa e a gente fica se sentindo o cocô do cavalo bandido, sendo que, poxa vida, a gente sabe muito mais do que no ano anterior, do que muita gente que tá começando agora. Então a gente não pode desvalorizar todo o conhecimento e todo o esforço que a gente teve para chegar até aqui, até esse momento. E ele fez algumas análises muito interessantes, assim, eu achei muito, muito interessante ele falar sobre a forma de estudar e o como que a gente tem que mudar as coisas se a gente quer ter um resultado diferente. E isso tem muito a ver com essa questão de começar o ano, de fazer suas metas e tal. E assim, meu impulso, meu instinto
sentar e fazer umas coisas muito mirabolantes, colocar várias coisas e tal, não sei o que, e agora, não. Ele não, você tem que ser realista. Não dá, por exemplo, o MED Master é disponibilizado pra gente, o MED Curso e o MED, e assim, completos. Então eu já tenho todas as aulas do MED Curso, todas as aulas do MED, e elas vão sendo recolocadas lá, então assim, toda semana. Então, por exemplo, a aula de icterícia, então foi essa semana. Então eles vão atualizar aquela aula antiga. Então assim, já tem tudo lá. Qual que é o meu... Não, então agora eu vou fazer uma programação na minha cabeça, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, e vou tentar fazer todas as aulas de novo. Não, isso é surreal, você não consegue manter isso há muito tempo. E ele falou até uma frase que eu achei muito interessante, vou ler pra vocês, que é assim: esforço inteligente é melhor do que o esforço o tempo todo. Realmente, assim, não adianta eu querer fazer os dois e não conseguir fazer isso o ano todo, né? Então, as metas pro nosso ano, elas têm que ser assim, uma meta realista, num prazo, num tempo, né, e mensurável ali, né, pra gente conseguir fazer. E aí, ó, gente, bate muito com o meu coisinha aqui, o meu Marte, né, que eu vou fazendo, que é isso, ela tem que ser mensurável, a meta tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que ser relevante por um propósito definido, né? Então, assim, não adianta eu querer fazer um resumo do livro e tal. Qual que é a relevância disso pra eu poder fazer, pra eu poder passar na residência? Nenhuma. Então, pra que eu vou fazer isso, gente? Não tem porquê. Sabe, às vezes a gente, eu quero fazer todo o resumo de novo. Precisa? Não precisa. E temporal, a gente tem que ter uma data de início e de final. Então, por exemplo, janeiro pra mim agora tá sendo um mês que eu ainda tenho uma rotina de trabalho um pouco mais intensa, justamente porque, né, tô fazendo meu caixinha aí pro ano. E aí, em fevereiro, que é quando eu vou começar realmente a organizar, sentar e sabe assim? Né? Então, até lá, né, essas próximas semanas, é a semana que eu tô me organizando, que eu tô arrumando minha vida. Mas aí vai ter um início e vai ter um fim, sabe? Então, se a gente não coloca esse prazo, o nosso cérebro ele fica, eu posso terminar, então, quando eu quiser. Não! E é interessante que quando a gente tá fazendo metas, é uma coisa interessante. Lembra que eu falei lá no começo que era importante a gente compartilhar isso com a nossa família, com o nosso esposo, namorado, amigo de estudo, família. Por quê? Essas pessoas vão saber do seu comprometimento, então você assume mais um grau de responsabilidade, porque você se comprometeu com uma pessoa. Elas também vão se organizar para entender que naquele tempo que você está estudando é aquele tempo que você tem para estudar, então elas não vão ficar te perturbando, vão entender que se chamar para sair, poxa, não, hoje é o meu dia de estudo, lembra? Então, pois é, a gente já tinha combinado isso antes, então não posso fazer nesse tempo. Vamos reorganizar pra gente tentar fazer isso num outro momento, né? Então, ter esse tipo de conversa prévia já prepara a gente para as intercorrências do ano, né? Então já tá tudo acordado, já tá tudo bonitinho. Imprevistos vão acontecer? Vão, mas assim, até as próprias pessoas vão falar assim, olha, aconteceu imprevisto, hoje não deu, então assim, sei lá, um amigo passou mal, tive que ir lá cobrir ele no plantão. Beleza, eu era pra estar estudando hoje. Ok, não estudei, então eu vou ter alguém da minha família, né? O Leandro vai falar assim, Natália, olha, você foi, mas assim, você vai ter que recuperar esse dia, esse horário, esse tempo que era pra você estar estudando. Então, assim, ter as pessoas nesse caminho vão te ajudar em relação a essa cobrança também, não é pra ficar cobrando, né? Mas assim, a gente se responsabilizando, compartilhando isso com uma pessoa, aumenta a chance da gente conseguir fazer aquilo, porque você se comprometeu com alguém. Da mesma forma que quando a gente senta e escreve as nossas metas, os estudos mesmo científicos, eles mostram que a gente até 47% consegue colocar aquelas metas em prática se a gente escreve, tem o hábito de escrever, a gente se compromete com aquilo. E o outro, e não menos importante, mas ela tem que ser específica. Ela é bem definida, ela é clara, então eu vou fazer X questões, né, em tantas semanas, assim, né, porque senão fica muito vago. Eu vou fazer mais questões, mas mais quanto? Mais duas é mais, né, mais do que um. Então, mas também não é alguma coisa mensurável, que eu não vou fazer 1 milhão, porque não vai dar na minha semana. Então, eu consigo fazer 60? Beleza, então vai ser 60 que eu vou fazer, e vou fazer com qualidade. E é isso que o Rodrigo também enfatizou com a gente, sabe? Ele estava falando aqui, deixa eu até achar aqui bonitinho o que ele falou, que às vezes a gente tem a percepção de que a gente tem que fazer e tal, não sei o quê, mas não faz com qualidade aquilo que a gente se propôs. Então não adianta a gente se propor a estudar 12 horas por dia, sendo que você não se concentra 3.
Então, se você só consegue manter a sua concentração 3 horas por dia, faça 3 horas bem feito. E vai aumentando aos poucos se você tem a possibilidade de aumentar o seu tempo. Agora, eu trabalho X dias, eu tenho tal compromisso, beleza. Cara, você vai ter que fazer render naquele tempo que você tem. Então, a gente vai ter que espremer um pouquinho mais, tirar outros compromissos que não são prioridade. Então, quando a gente tem a nossa meta, o nosso objetivo muito claro, a gente até consegue fazer um desapego naquelas coisas que não vão agregar na nossa jornada. Então, assim, poxa, é prioridade pra mim ficar indo no shopping, passear? Não. Pra mim é mais prioridade manter a minha saúde mental. Então, assim, em vez de bater perna no shopping, eu prefiro ir fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer meu treino, né, ter um tempo com a minha família, fazer minha comida, planejar ter um tempo de fazer minhas marmitinhas para eu levar, porque isso garante que eu vou comer direito, e isso também é uma prioridade quando a gente está estudando. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar e as escolhas que a gente vai ter. E algo muito interessante que ele falou é que a gente é adulto, e adulto faz o que tem que ser feito, né? A criança, ela vai fazer aquilo que o pai e a mãe mandam e o que ela acha da cabeça dela. E se ela for se guiar pela cabeça dela, ela vai comer bala, doce, açúcar, vai ver televisão, ela vai brincar o dia inteiro, ela não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer nada, né? Mas o adulto, ele faz o que tem que ser feito e a gente também tem que ter esse compromisso de que a gente tem que fazer as nossas decisões e ser realista com aquilo no nosso momento de vida. Isso depende de quem? De mim. Então eu vou fazer. O que não depende de mim, não depende. Então, assim, por exemplo, ano passado, eu tive que me mudar bem na véspera, um mês antes da prova. Eu tenho como controlar isso? Não tive como controlar, sabe assim? Foi aquela mudança assim de, tipo, vocês são obrigados a se mudar. Então, assim, tá fora do meu alcance, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Então, assim, esse vídeo é mais pra te dividir com vocês, assim, algumas reflexões, né? Não fica chateado de onde você tá, respeita a sua história, valoriza a sua história, mas faça metas e tenha objetivos muito claros, sabe? Não fica se enganando de que, eu vou fazer tal, eu quero passar em primeiro lugar. Gente, eu tenho que passar, sabe? Se eu vou passar em primeiro ou se eu vou passar em último, eu não quero saber, eu só quero passar. Eu quero passar pra USP, então eu tenho que ser realista, estudar, né, para tal. Serve qualquer uma. Então, beleza, eu vou estudar pra passar. Mas se eu quero passar numa universidade, numa residência que é muito concorrida, eu vou ter que fazer por onde. Então, assim, o nosso objetivo, ele vai nortear, então, quais são os degrauzinhos de metas que a gente vai fazendo. E essas metas, elas também, a gente subdivide elas nas tarefas diárias para que a gente também não fique ali, né? Meu Deus, então eu tenho uma meta gigante. Eu tenho uma meta, mas cada dia eu faço uma tarefa. E cada tarefa me leva mais perto da minha meta. E quando eu realizo minha meta, eu tô mais perto de realizar o meu objetivo. Então a gente não se perde no meio do caminho. Então é muito legal, assim, ter a mentoria, ter todo esse direcionamento, ter toda a estrutura, né? Porque eu consigo ter esse tipo de ajuda, sabe? Esse tipo de clareza. Então, agora eu sei o ponto que eu tenho que fazer de questão, como é que eu começo a minha aula, antes da aula, o que eu tenho que fazer. Na aula, como é que eu vou fazer a aula agora, porque eu já assisti. Então, assim, eu tenho um outro jeito de estudar. Então, tudo isso a gente tem esse direcionamento. Agora, esse ano, vai ter uma reunião mensal para quem é Med Master. Então, a gente tem a mentoria, né, normal, mas eles vão fazer uma específica para o Med Master a cada mês. Então, isso acho que também vai ser muito legal. Isso era diferente do ano passado. Então, assim, várias coisas mudaram na plataforma, então eu tô super curiosa. A questão do mix de temas, eles colocaram inteligência artificial lá pra gente poder ter uma nova abordagem. Então, assim, são muitas novidades, são coisas legais, então a gente também tem que tornar esse processo prazeroso. O que eu vou aprender de novo? O que eu vou ficar, né, uma médica mais completa, melhor, porque eu tô agregando no meu conhecimento de vida como pessoa. Afinal de contas, esse conhecimento é meu, ninguém vai tirar de mim. Então, eu me diferencio no mercado, eu me diferencio como pessoa, porque esse conhecimento ninguém vai tirar de mim. Então, se a gente pensar nisso também, a gente também começa a estudar com uma outra cabeça, uma cabeça também mais, poxa, caramba, eu tô me tornando alguém melhor, e não só por uma obrigação de passar numa prova, né? Passar numa prova, gente, o macaco treinado passa. Agora, você ser um médico melhor, isso depende única e exclusivamente da gente. Né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba nesse vídeo, mas espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você já fez aí as suas metas, se você tá usando agenda, enfim, vou mostrando tudo aqui pra vocês conforme eu vou fazendo agora nesse meu ano. E é isso, gente.
bora estudar, bora viver 2025 da melhor forma que a gente puder, né? E dando o nosso melhor a cada dia. E contando que, assim, eu tinha um maestro, na época que eu era do coral e tal, enfim, que ele falava assim, o que eu posso fazer, eu posso fazer. O que eu não posso fazer, Deus vai completar. Então, assim, eu creio muito nisso, sabe? Eu vou fazer o meu melhor e aí sim, quando eu não puder, Deus vai completar. E foi muito bonito que o Rodrigo falou, que ele falou assim, cara, vocês não têm que ter medo. Vocês vão errar e é no erro que vocês vão crescer. Não tenha medo de se desafiar, sabe? Só que a gente esquece que, assim, algo muito interessante, que quando você vai ler na Bíblia, a frase que é mais falada, né, por Deus na Bíblia toda, não ame seu inimigo, amo você, não faça tudo certinho, nada disso. A frase que Deus mais fala, é mais repetida em toda a Bíblia, não tenha medo. E quando a gente tá num momento desse, a gente vê um ano ali na frente, um ano inteiro que a gente ainda vai viver, um monte de coisa que a gente nem sabe o que vai acontecer. Nosso primeiro ímpeto é ter ansiedade por medo daquilo que a gente não conhece. De tudo que vai acontecer, que a gente vai ter que viver, e coisas que a gente planeja, coisas que a gente não planeja, mas que vão acontecer. Então, assim, a gente não pode ter medo de viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva na nossa vida. Então, bora colocar esse medo pra lá, sabe? Coloca o medo debaixo do braço, vai com medo mesmo e vamos viver tudo que 2025 reserva aí pra gente. Mas vamos fazendo o nosso melhor, porque aí a gente também fica em paz, mesmo passando, não passando, alcançando, conseguindo realizar aquilo ali que a gente conseguiu, se propôs a fazer. Às vezes não vai conseguir, né? Às vezes a gente vai ter que se reprogramar ali ao longo do ano. E tá tudo bem, mas você deu o seu melhor, então a gente fica em paz mentalmente, né? Então é isso, gente. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!